Nós vivemos em um universo que brilha. Todo corpo que está a uma temperatura maior do que a temperatura do meio que o envolve está constantemente emitindo radiação eletromagnética, até que ele atinja equilíbrio térmico com o meio. Isso vale para pessoas, cachorros, objetos inanimados em geral, galáxias, nebulosas e matéria em geral. O mecanismo que possibilita esse fenômeno é muito importante para a física e recebe o nome de radiação de corpo negro. Um corpo negro é um conceito idealizado de um objeto que absorve toda a radiação eletromagnética que incide sobre ele e depois a reemite, originando o tão famoso espectro de corpo negro, que só depende da temperatura do corpo. De acordo com o espectro, cada temperatura tem um pico de emissão em uma determinada frequência, ou, se você achar melhor chamar assim, em alguma determinada cor. E conhecer esse espectro é de extrema importância para a física. Só de olhar para uma estrela através de um telescópio, por exemplo, nós podemos diretamente afirmar a temperatura da sua superfície. Tudo isso com base na sua cor. O Sol, com um pico de emissão mais ou menos no verde, nos permite afirmar diretamente que a sua temperatura superficial é da ordem de 5.800 Kelvin, cerca de 5.400 graus Celsius. E quanto mais quente um corpo, nesse caso uma estrela, for ficando, maior será sua frequência de pico de emissão. É por isso que estrelas azuis são mais quentes do que estrelas amarelas, que, por sua vez, são mais quentes do que estrelas vermelhas. Isso faz com que o azul seja oficialmente a cor mais quente. Mas o interessante é que o que hoje é um conceito tão trivial na física, o conceito de corpo negro, no final dos anos 1800 e início dos anos 1900, gerou uma revolução. O motivo? Uma catástrofe. O ano é 1900. Menos de 20 anos haviam se passado desde a comprovação experimental da existência de ondas eletromagnéticas. A emissão de radiação já era estudada por sujeitos como Lord Rayleigh e Sir James Jeans. Eles estavam interessados em modelar o espectro de emissão de corpos negros, a partir de dados experimentais que já existiam na época. O problema é que eles tiveram que fazer isso tudo utilizando a física clássica, que na época eles chamavam apenas de física, porque, bom, era a única física que eles tinham. E os dois foram os autores do primeiro modelo de radiância de corpos negros, o modelo de Rayleigh-Jeans. E o modelo funcionava bem e concordava com as medidas experimentais para pequenas frequências. Mas existia alguma coisa estranha, algum problema visceral. O modelo previa que, conforme a temperatura aumentasse, a frequência deveria aumentar também. Isso era alguma coisa bem diferente do que as medidas apontavam. Os dados experimentais diziam que, conforme a temperatura do corpo aumentasse, a frequência deveria diminuir. Isso tinha duas implicações bizarras. A primeira é que o modelo de Rayleigh-Jeans não conservava energia. Conforme a frequência aumentava, o corpo emitia mais e mais radiação, tendendo ao infinito. Isso por si só é motivo suficiente para descartar uma teoria por completo, porque isso viola um dos princípios básicos que nós físicos adoramos e sempre tentamos respeitar, que é o princípio da conservação de energia. E o modelo deles também implicava que todo corpo, por emitir quantidades infinitas de radiação a frequências altíssimas, deveria estar emitindo doses letais de radiação só por existir e estar a uma temperatura maior do que ambiente. Pensem no seguinte: se o modelo deles estivesse certo, nós provavelmente morreríamos pulverizados por radiação de altíssima energia só de acender um fósforo, que eu não preciso ser muito inteligente para me mostrar que é inofensivo. Isso ficou conhecido como a catástrofe ultravioleta, e nada da física na época parecia resolver o problema. E aí que entra Max Planck, um físico alemão. Nos anos 1900, Planck se deparou com o problema dos corpos negros e começou a estudar maneiras de tentar resolver o problema. Antes de Planck, os átomos que compunham os corpos negros podiam ser vistos como pequenas molas que oscilavam com determinada frequência, e essa frequência, por sua vez, era a frequência da radiação absorvida e depois reemitida pelo átomo na forma de luz. O detalhe é que, classicamente, esses osciladores poderiam oscilar com qualquer energia, seja ela 1 vezes Z, 1,33 vezes Z, 2,45 vezes Z. São números muito feios e quebrados.
O postulado de Planck afirmava o seguinte: os corpos negros continuavam sendo formados por pequenos osciladores que absorviam radiação e depois oscilavam com determinada energia. Energia essa que era a mesma da radiação emitida, mas agora as únicas energias permitidas eram múltiplas inteiras de um número pequeno, pequeno mesmo. Por exemplo, 1 vezes Z, 2 vezes Z, 3 vezes Z e assim vai. Essa proibição de que os átomos pudessem oscilar com qualquer energia, mais tarde foi revelada como a quantização da energia. E esse foi o espetacular, ainda que sutil, nascimento da física quântica. E Planck resolveu o problema dos corpos negros e, consequentemente, a catástrofe ultravioleta. Graças à quantização de energia, a probabilidade dos pequenos osciladores, dos átomos, oscilarem com energias muito grandes e emitirem frequências muito grandes se mostrou muito pequena. Então as grandes frequências, como o ultravioleta e tudo que fica acima do ultravioleta, não dominam mais o espectro. Ou seja, o modelo de radiância dos corpos negros finalmente concordou com os dados experimentais. O que nós aprendemos hoje é que muitas vezes na ciência é através de erros e incoerências entre teoria e experimento que o avanço é feito. Talvez se a catástrofe ultravioleta não tivesse aparecido nos nossos cálculos, nós não teríamos descoberto e aperfeiçoado a física quântica. E o mundo de hoje seria totalmente diferente. Muito obrigado e até a próxima.